Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos dar início a uma exposição no Evangelho de Marcos, mas antes de qualquer coisa, de atribuirmos significado ou de descobrirmos significado a algum versículo do Evangelho, nós precisamos de ter uma visão panorâmica sobre isto aqui, sobre o Evangelho de Marcos. E a primeira coisa que nós precisamos de observar é quem é Marcos, quem é este autor. Em nenhum momento, você lendo o Evangelho de Marcos, você vai ver o nome dele. Isto aqui, o Evangelho não é como as cartas. Nas cartas de Paulo, a primeira coisa que você vai ver escrita é o nome dele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos da igreja de Filipos, da Galácia, de Colossos, de Corinto, etc. De Roma, de Éfeso. Mas em nenhum dos 4 evangelhos você vai ver escrito o nome dos camaradas, no início ali. Você não vai ver Mateus escrevendo assim: Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, aos crentes judeus escrevendo o evangelho. Não existe isto. Mateus começa o evangelho falando sobre a genealogia de Jesus, dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, verso 1. Marcos, ele vai começar o evangelho dele dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Lucas vai começar falando sobre Teófilo, um homem de grande importância social que havia se convertido, e ele dedica o seu evangelho, e também o livro de Atos, que foi Lucas que escreveu, dedica esses 2 livros para este homem chamado Teófilo. E Lucas diz que fez uma acurada investigação de todos os fatos que se deram naqueles dias. Então Lucas, o que ele transmite por escrito é aquilo que ele investigou. E ele investiga com as pessoas que viveram com Jesus, que ainda estavam vivas ali. Ele deve ter entrevistado Maria, mãe de Jesus. Ele deve ter entrevistado Pedro, os apóstolos, até o próprio Marcos. Futuramente este Marcos também vai estar preso junto com Paulo e Lucas na prisão em Roma. Mas nós vamos ver então quem é este Marcos. O nome dele, na verdade, é João Marcos. Ele era judeu, mas ele tinha um nome latino. O seu nome judeu era João. E o seu nome latino era Marcos. E ele era filho de uma mulher cristã muito rica, chamada Maria. Um nome muito comum no Novo Testamento. Não é a mãe de Jesus, também não é Maria Madalena, também não é Maria, mãe de Tiago. Não é a Maria, irmã da Maria, mãe de Jesus, a tia de Jesus, também chamava Maria. Havia também esta mulher, chamada Maria, que era muito rica, a casa dela era enorme, era uma casa grande, ali em Jerusalém, ela morava na capital de Israel, e a casa dela acolhia os primeiros cristãos. Em Atos capítulo 12, versículo 12, diz que quando Pedro foi libertado da prisão pelo anjo, ele foi para a casa onde os irmãos estavam orando. Que casa era esta? Lá está escrito, casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Então, este rapaz aqui, filho daquela mulher cristã, que a casa dela tinha um cenáculo. Geralmente, a casa dos judeus no primeiro século era uma casa muito grande, mas em cima ela tinha como um salão livre. E este salão livre era chamado de cenáculo. Ali, diz a Bíblia, que se reuniram 120 pessoas no dia em que desceu o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 1 e capítulo 2, vai nos falar sobre isto. O cenáculo era a parte superior da casa em que as pessoas se reuniam para alguma festividade. No caso dela aqui, ela emprestava sua casa para a igreja reunir para orar, para buscar a face de Deus, para se edificar mutuamente. E foi dali que Pedro pregou aqueles 3.000 ouvintes que estavam próximo da casa dela em Jerusalém no dia de Pentecostes. Muito bem. Esta casa, alguns autores também acham que foi a mesma casa que Jesus Cristo pediu emprestado para fazer a última ceia com os seus 12 apóstolos. A tradição eclesiástica mais antiga, no tocante à autoria ou origem da autoria do Evangelho de Marcos, é a que nós
conhecemos do bispo chamado Papias, que viveu entre o final do século I para o século II. Papias era bispo da cidade de Hierápolis, fica perto de Colossos, e ele foi um dos primeiros a dar testemunho de que Marcos foi quem escreveu este evangelho. Um escritor, historiador da igreja do século IV, chamado Eusébio de Cesareia, escreveu o seguinte: ele diz que Marcos, que realmente se tornou o hermeneuta de Pedro, e a palavra hermeneuta significa intérprete, escreveu com exatidão tanto quanto podia lembrar sobre as coisas feitas ou ditas pelo Senhor, embora não em ordem. Então não espere encontrar em Marcos uma ordem cronológica da vida de Jesus. Pois ele nem ouvira ao Senhor e nem fora o seu seguidor pessoal, mas em período posterior, conforme eu disse, passara a seguir a Pedro, que costumava adaptar os ensinos às necessidades do momento, mas não como se estivesse traçando a narrativa corrente das palavras do Senhor, de tal forma que Marcos não incorreu em equívoco ao escrever certas questões, conforme podia lembrar-se delas, pois tinha apenas um objetivo em mira, a saber, não deixar de fora coisa alguma daquilo que ouvira e não incluir entre elas quaisquer declarações falsas. Papias escreve isto aqui no ano de 140 depois de Cristo. Portanto, é o primeiro testemunho de que foi Marcos que escreveu este evangelho. Como já falamos, aqui lendo você não vai ver o nome dele. Então não foi Marcos que disse que foi Marcos que escreveu. Então quem disse que foi Marcos que escreveu chama-se na literatura de testemunho da evidência externa. Porque para você comprovar a veracidade de um escrito, você tem que passar por 3 principais testes: o teste da evidência interna, o teste da evidência externa e o teste da manuscritologia, que são os números de cópias que são atribuídos a estes escritos, e quando comparadas estas cópias, elas não podem entrar em contradição. O Novo Testamento é o documento antigo que mais passa pelos critérios da investigação da literatura. Porque o Novo Testamento, ele passa pela evidência interna, ou seja, o testemunho dos seus próprios escritores. Evidência externa, você encontra escritores que não são da Bíblia, falando sobre a Bíblia, falando sobre os eventos da Bíblia. E terceiro, a manuscritologia bíblica é uma manuscritologia farta e abundante, porque o Novo Testamento, ele tem cerca de 5.000 manuscritos, certo? 5.000 manuscritos que são próximos dos originais. E as cópias destes manuscritos, que podem ser os unciais ou os livros escritos cursivos também, eles geram cerca de 20.000 cópias. 20.000 cópias. Portanto, quando se comparam todos os manuscritos, principalmente os 5.000 mais antigos, um com o outro, você não vê diferença significativa entre um e outro. Você vai ver uma harmonia perfeita em todos os manuscritos do Novo Testamento. Isto quer dizer que o Novo Testamento ele passa em qualquer prova que os críticos queiram colocar para que seja um documento confiável. Você sabe quem está em segundo lugar, depois da Bíblia? As Ilíadas de Homero, o escritor grego, né, antes de Cristo. E você sabe quantas cópias ele tem do original dele? 800. O Novo Testamento tem 20.000. As Ilíadas de Homero tem 800. E você não vê ninguém criticando as Ilíadas de Homero. Todo mundo aceita como sendo verdadeiro, mas o Novo Testamento eles querem criticar e dizer que é falso. Veja como, na verdade, a injustiça está com os críticos. Porque a Bíblia é o único livro que dá a cara a tapa. A Bíblia é o único livro que dá a cara a tapa. A Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, ela não é um livro de alguém que disse assim, olha, eu tive um sonho. Aí a pessoa vai dizer, eu duvido que você teve um sonho. Como? Como você vai duvidar que uma pessoa teve um sonho? Ai, nesse sonho Deus apareceu para mim.
Aí a pessoa fala, eu duvido, prova que você sonhou. Né? Como é que você vai provar que você sonhou? Mas é nisso que estão construídas todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo estão construídas em cima de um sonho, em cima de uma visão que o cara teve, coisa que ele não pode provar. A Bíblia não. A Bíblia não fala de nada que foi sonho, revelação, ou de alguma coisa que o cara teve na mente quando ele estava meio dormindo, quando ele estava meio acordado, que ele bateu a cabeça na parede, viu alguma coisa esquisita. Não. A Bíblia, quando ela começa a falar, ela fala de fatos, ela fala de coisas que existiram. Ela fala de um homem chamado Jesus de Nazaré, supostamente filho de José e de sua esposa Maria, que tinha irmãos, 4 irmãos, José, Tiago, Simão e Judas, e tinha outras irmãs, era um carpinteiro da região norte da Judéia. Este homem de fato operou milagres, andou sobre as águas, ressuscitou morto, curou enfermo, expulsou demônio, instituiu o reino de Deus, morreu crucificado, foi sepultado numa sepultura emprestada, ressuscitou o 3º dia, apareceu 40 dias aos seus discípulos, ainda depois de ressuscitado, foi ascendido aos céus pelo poder dele mesmo e do Pai, e está à direita do Pai assentado, e tudo isso tem testemunha. Como é que pode duvidar de um negócio desse? Agora, vai para Maomé. O Alcorão é porque o anjo Gabriel apareceu para Maomé e ficou 20 anos aparecendo para ele e falando, escreve isso no Alcorão, escreve aquilo no Alcorão, escreve isso e aquilo. Quem pode dizer que não é que... Os Mormons escrevem um livro lá chamado Livro de Mormon, o anjo Moroni aparece lá para Joseph Smith, fala para ele, vai na floresta lá e cava não sei aonde, você vai ver 2 placas de ouro, na placa de ouro está falando lá o que, é que você tem que escrever. E aí você vai ler o livro de Mormon, você vai ver um monte de cidade que nunca existiu, que nem existe. O cara dá um nome de cidade, de lugar geográfico que nem existe. A Bíblia fala, é o Mar da Galileia, vai lá em Israel, o Mar da Galileia está lá até hoje. A Bíblia fala o Grande Mar, ou o Mar Morto, o Rio Eufrates, está tudo lá. A Bíblia fala de personagens que foram reais, que existiram. Pilatos, que era governador da Judéia, do ano 26 ao 36 depois de Cristo. As pessoas ficam, Pilatos nunca existiu. Os críticos diziam isto, mas agora a arqueologia encontrou uma pedra escrita lá, a pedra chamada hoje Pedra de Pilatos. Olha na internet, está tudo disponível. Pedra de Pilatos, está lá o nome dele, Pilatos, Pôncio Pilatos, em latim está escrito na pedra. Agora todo mundo tem que fechar a boca e dizer, de fato, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é um livro que aconteceu na história, ela aconteceu no ambiente geográfico, ela aconteceu e as pessoas escreveram, as testemunhas oculares escreveram. E aí? Se alguém quiser contestar alguma coisa, pode virar e dizer assim, eu quero saber onde que é o Lago de Genezaré. Vai lá, está lá o Lago de Genezaré. Está até no mapa, se não quiser ir lá. Duvidar? Você acha que uma pessoa quisesse mentir, ela ia falar o lugar? Olha os Mormons, eles queriam mentir. Falou de um lugar que não existe. Se você for procurar, você não acha. Mas não a palavra de Deus. Portanto, o que nós temos aqui é que este homem, este jovem chamado João Marcos, embora ele não fosse um discípulo de Jesus, ele não foi um apóstolo comissionado e nem chamado por Jesus Cristo, mas ele se converteu. Uma das coisas que acontece aqui no Evangelho, é lá no capítulo 14, né, na prisão de Jesus, lá nos versículos 51 e 52, Marcos... ele fala de um jovem que seguiu a Jesus de longe, envolvido apenas no lençol, naquela madrugada que Jesus foi preso. E os soldados olharam e falaram, quem que é aquele moleque lá? Pega ele! E na hora que correram atrás dele, ele largou o lençol e fugiu pelado. Ele correu nu! Largou o lençol lá, o soldado deve ter caído na risada. Deixa esse menino fugir para lá. Não representa nenhuma ameaça. Então todos os estudiosos dizem que este jovem era o próprio Marcos. Nenhum dos evangelhos fala desse jovem que fugiu deixando o lençol. Só ele. Né? E como ele morava ali em Jerusalém, então todo mundo sabe que foi ele. Né? Ele não quis colocar o nome, mas ele fugiu também dos soldados. Marcos participou também da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé para as regiões da Galácia. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 25. Ele foi um auxiliar de missões. A palavra grega hyperetes significa um auxiliar.
ele não foi um missionário, preste atenção nisso. Ele não foi um missionário, ele foi um acompanhante de 2 missionários, Paulo e Barnabé. Levaram Marcos juntamente com ele, e ele era um rapaz que apenas servia aos missionários. Ele viajou juntamente com ele. No entanto, ele desamparou Paulo e Barnabé no meio da viagem. Capítulo 13, versículo 13 de Atos dos Apóstolos fala que Marcos chegou a uma certa altura da viagem missionária e ele voltou para casa, não é? Alguns sugeriram as razões por que ele voltou para casa. Dizem que ele pode ter ficado com ciúmes de Barnabé, porque Barnabé era seu primo, conforme Colossenses 4,10 diz que Barnabé era primo de Marcos. E antes da viagem missionária, o nome Barnabé sempre aparece primeiro do que o de Saulo. Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois da viagem missionária inverte. Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Alguns dizem que ele ficou com ciúme, isso é conjectura. Outros dizem que ele estava com saudade de sua mãe, que deixou ela em Jerusalém, mas isso é conjectura. Outros dizem que ele não gostava da maneira como Paulo ofertava o evangelho para os gentios, do mesmo modo como fazia para os judeus, porque uma pessoa judia naquela época, um homem judeu naquela época, ele não aceitava que pregasse o evangelho para quem não fosse judeu. Até os apóstolos pensavam isso no início. Tanto que quando Pedro pregou o evangelho para os gentios, na casa de Cornélio, os apóstolos fecharam Pedro e falaram: por que você foi comer na casa de gentio? E então Pedro teve que contar a experiência de como o Espírito Santo desceu sobre eles naquela casa. E Pedro falou: e aí, vocês vão fazer o quê? Se o Espírito Santo quis batizar aquelas pessoas, o que nós podemos fazer? E então eles glorificaram a Deus e disseram: realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Mas isso tudo que eu falei sobre Marcos é especulação. A razão mais provável que Marcos pode ter abandonado a Paulo e Barnabé foi porque ele achou uma jornada missionária dura e difícil. Quando Jesus chamou Paulo, Jesus Cristo chamou Paulo e disse assim para ele: olha, Paulo, de cidade em cidade você vai apanhar, mas você vai pregar meu evangelho. Toda cidade você chegar, você vai apanhar. Você iria, meu irmão? Jesus chamar você para a missão e falar: olha, estou te chamando para missões, mas toda cidade que chegar, você vai apanhar. Você ia? Agora imagina, Marcos, riquinho, playboyzinho, filho da Dona Maria, a riquinha lá de Jerusalém, do centro de Jerusalém, mora num casão. O cara sai, larga tudo, vai junto com o primo dele para viajar. Mal começa a primeira viagem missionária, ele abandona no meio do caminho, ele volta. O que será que estava acontecendo? Esse homem viu Paulo apanhar no meio dos Gálatas, em Atos 13. Apedrejaram Paulo a ponto de que ele quase parecia morto. Diz a Bíblia que ele foi retirado como morto, porque se deixasse ele morrer de fato. Marcos deve ter se assustado com isto e voltou. Diante da deserção de Marcos, isto rendeu a Paulo e Barnabé uma terrível contenda. Não sei se os irmãos sabiam, mas Paulo e Barnabé brigaram por causa disto. E a primeira dupla missionária da história da igreja se separou por causa de Marcos. Em Atos 15, versos 38 e 39, eles estão agora se preparando para a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé. Sabe o que Barnabé fala? Ele diz: Paulo, vamos chamar Marcos para ir com a gente. Paulo fala: você está doido? Aquele que nos abandonou, aquele que nos deixou na mão na viagem missionária, de jeito nenhum eu não levo ele. E Barnabé falou: não, mas é meu primo, eu vou levar e tal. E Paulo falou: então leva você. Eu vou para outras bandas com outro homem, um homem corajoso. E gritou, deve ter gritado lá: quem é que quer apanhar comigo em toda cidade que for? E Silas levantou: eu quero. Então vamos, você é cabra macho. E aí pronto, foi Paulo e Silas para uma região e Barnabé com o primo dele foi para outra. Foi para a ilha de Chipre, porque Barnabé já era da ilha de Chipre, ele nasceu lá. Então, tanto Marcos também pode ter nascido lá. Enfim, depois dessa contenda e da separação de Paulo e de Barnabé por causa de Marcos, nunca mais o livro de Atos fala em Barnabé nem em Paulo, e nem em Marcos.
A tradição da igreja diz que neste período ele fundou uma igreja em Alexandria, no norte da África, sendo ali o seu primeiro bispo. Mas nós não podemos ter certeza porque não é a Bíblia que fala. Ou seja, 10 anos se passaram e agora em Colossenses capítulo 4, verso 10, nós ficamos sabendo do próprio Paulo que Barnabé e Marcos eram primos. E esta parece ser uma razão pela qual Barnabé não abandona Marcos, mas o chama para uma segunda viagem missionária com ele para a ilha de Chipre. Mas seja como for, 10 anos depois, Marcos reaparece próximo de Paulo. E em Filemão, versículo 24, Paulo diz acerca de Marcos, de João Marcos, que ele é um rapaz útil, que é para que os irmãos recebam Marcos lá na cidade de Colossos, porque ele é um homem útil. 10 anos se passaram e Paulo mudou de opinião acerca de João Marcos. Ainda bem, né? Já pensou como ficaria a igreja sabendo que o maior apóstolo dela, que é Paulo, tinha uma rixa com Marcos? Mas 10 anos se passaram e Paulo recomenda Marcos. Ele diz: cuidem deste rapaz. Ele é homem de Deus. O apóstolo relaciona entre os poucos fiéis que cooperaram pessoalmente com ele pelo reino de Deus. E agora, quando ele está em Roma, nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Paulo pede a Timóteo na carta que venha logo para a capital do império, que era Roma, e traga Marcos com ele. Ele diz: quando vieres a Roma me visitar, Paulo pede algumas coisas. Ele diz: traga minha capa, porque eu estou com muito frio. Paulo já estava preso agora pela segunda vez. Na primeira vez que ele foi preso, Marcos foi preso com ele, em Roma. Porém, eles foram postos em liberdade. Mas na segunda vez que Paulo foi preso, a Bíblia diz que ele estava sozinho. Somente Lucas estava com ele. E provavelmente Lucas estava com ele porque era médico. E sendo médico, daria as assistências médicas para Paulo, que estava preso num calabouço. Naquela época não havia direitos humanos, que ficava exigindo boa vida para preso. E o preso, Paulo, ele não estava numa cadeia que tinha colchão e nem beliche para ele dormir. Ele estava jogado ao relento em uma cadeia que provavelmente ela era de pedra. E os irmãos sabem que num lugar frio, aonde você vai para um ambiente fechado de pedra, ele esfria muito mais por causa da condensação do ar. Paulo estava com muito frio naquela cadeia e ele disse para Timóteo: olha, traga minha capa. E não esqueça os meus livros. Viu? Tem crente aí que fala: eu só estudo a Bíblia, eu não estudo o livro. Santão, espiritualzão, mais do que todo mundo. Paulo diz para Timóteo: traga meus livros, eu quero estudar. O que Paulo queria com o livro, gente? Ele sabia que ia morrer. Ele podia dobrar o joelho ali dentro daquela prisão úmida e fria e dizer: Senhor, recolhe meu espírito. Mas não, ele pede a Timóteo: quando você vier me visitar, traz meus livros. Eu quero saber mais ainda sobre Cristo, sobre o Evangelho. E ele diz: traz também Marcos. Faz um favor para mim, traz Marcos para mim, porque ele é muito útil para o ministério. Veja que o conceito do apóstolo Paulo agora muda sobre este homem. E de fato Marcos vai para lá para ver os últimos dias de Paulo. E quando Marcos vai para lá, ele vê o apóstolo Paulo saindo da cadeia para a guilhotina, porque a cabeça dele foi degolada. O que deve ter causado no coração daquele jovem? Ele diz: eu abandonei este homem morreu pelo Evangelho. E morreu sozinho, irmãos, morreu sozinho. Pedro não estava lá para defender Paulo, não. Ele reclama isso na segunda carta e diz: na minha última defesa ninguém me defendeu, ninguém compareceu para me defender. Onde estavam os 11 apóstolos? Claro, Tiago, irmão de João, já tinha morrido. Mas onde estavam os outros apóstolos? Onde estava Pedro? Onde estava Tiago? O irmão de Jesus, no caso. Onde estavam os demais discípulos? Paulo foi julgado sozinho e condenado àquele calabouço para dali sair sem cabeça. Finalmente nós vemos o apóstolo Pedro.
agora na primeira carta, capítulo 5, verso 13, ele está escrevendo de Roma, Pedro também estava em Roma, e ele escreve: os filhos da Babilônia, a eleita. Babilônia era uma figura de linguagem para se dirigir à cidade de Roma. Então Pedro está dizendo: os irmãos de Roma saúdam vocês. Inclusive, olha só, Pedro diz: meu filho Marcos. É óbvio que Marcos não era filho de Pedro, mas ele está falando filho no sentido espiritual. Ele está dizendo que foi ele que trouxe Marcos para Jesus. De fato, quando Pedro tinha sido solto da prisão, ali em Jerusalém, ele correu para a casa de quem? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos, está em Atos 12, versículo 12. Então quem era Marcos? Ele não era um grande líder, ele era um seguidor. Veja a palavra atribuída para ele no grego, rioperetes, quer dizer alguém que serve. Ele está junto, mas para servir. Muitos de nós confundimos nosso chamado. Marcos não confundiu, ele não quis ser aquilo que ele não era. Ele foi para a missão, mas ele foi para servir. Ele não era um construtor, ele era um ajudador. Ele não era alguém sem defeitos, mas era uma pessoa que lutou contra as suas fraquezas e a venceu. Ele não era alguém caseiro, mas um grande viajante. Ele não era um homem de muita contemplação, mas era um homem de ação. Um homem que se deleitava em representar Cristo, agindo para a salvação dos pecadores, para a glória de Deus. Eusébio de Cesareia ainda conta um relato de que João Marcos estava com Pedro em Roma, resistindo, sabe quem? Sabe quem que João Marcos estava junto com Pedro resistindo? Simão o Mago. Conta-se na história eclesiástica de Eusébio que aquele Simão Mago lá de Atos 8, não é? Que enfrentou a Pedro lá em Samaria, agora estava enfrentando Pedro e Marcos lá em Roma. E diz a história de Eusébio de Cesareia, que o apóstolo Pedro e o evangelista Marcos pregavam o evangelho com tanto poder, com tanta eficácia, que as mágicas de Simão foram desaparecendo. E futuramente o próprio Simão também morreu. Ou seja, Deus destruiu com toda a obra satânica que havia nas mãos daquele apóstata. Porque você sabe que Simão também foi um apóstata, né? Não confunda com apóstolo. Apóstata é aquele que se desvia da fé que um dia professou. Em Atos 8 ele diz que é crente, até foi batizado. Filipe o diácono batizou Simão Mago, mas ele se afastou da fé que havia professado e ele chega fazendo suas artes mágicas. Continua no mesmo. A tradição diz que Simão enlouqueceu. Ele estava apresentando suas artes mágicas e um dia o imperador, passeando por aquela região, ele quis impressionar o imperador. E havia uma torre que ele subia por dentro da torre, e lá em cima, no topo dela, ele se amarrava a uma corda que estava presa a um tipo de manivela que rodava lá em cima. E ele preso na corda, como era a torre muito alta, então os ajudantes dele aqui embaixo ficavam girando a manivela, e lá em cima, aquele braço, né, girava aquela corda na qual Simão estava amarrado, dando a impressão que ele voava. Então as pessoas aplaudiam aquele ilusionista. Mas nesse dia que o imperador estava lá, Simão enlouqueceu e ele disse o seguinte: não me amarrem, eu vou voar. E os caras, mas mestre, você não voa? Ele, não, nem quero. E tentaram impedi-lo e ele subiu ali, nem ligou. E subiu no alto da torre, o imperador passando, e ele pulou, achando que ia voar. E espatifou-se no chão e morreu. O imperador olhou e falou: quem é esse doido, né? E partiu, continuou a sua jornada. Enfim, por que tudo isso acontece? Porque o poder do evangelho chegou àquela cidade na pessoa do apóstolo Pedro e do evangelista Marcos. Então, diz ainda Eusébio de Cesareia que os irmãos daquela região, depois que Pedro foi crucificado, veja bem, Marcos também testemunhou o martírio de Pedro. Pedro foi preso pelos soldados romanos, e quando ele foi para ser crucificado, Pedro disse para os soldados: coloquem a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E então crucificaram a Pedro,
e ao invés de levantar a cruz dele em pé como a de nosso Senhor, colocaram-na de cabeça para baixo. E Pedro morreu asfixiado pelo seu próprio sangue que desceu para a sua cabeça. Marcos viu tudo isto. E o evangelista Marcos então continua pregando em Roma, e o historiador Eusébio de Cesareia diz que os irmãos daquela região disseram: ó evangelista Marcos, nós queremos algo por escrito daquilo que você nos tem anunciado com tanto poder, e pressionaram de tal modo que ele produziu então o evangelho de Marcos. Ainda, claro, antes de Pedro morrer. Relatos mais antigos que os pais da igreja não entram no acordo se ele escreveu antes ou depois que Pedro morreu. Mas os que defendem que ele escreveu antes de Pedro morrer, diz que Pedro ainda olhou para o evangelho que Marcos escreveu e considerou um bom estudo para as igrejas da região. Então, esta aqui é a figura do autor. Se você quer saber então quem é Marcos, é este camarada, o João Marcos, que teve todos esses entraves na sua vida. Ele teve todos estes problemas na sua vida. Não é? E o que eu queria hoje deixar, somente com esta parte, quem é o autor de Marcos, uma lição para nós. Eu queria falar um pouco sobre a vida de Marcos. Quando nós vemos a vida deste homem, deste jovem, algumas lições interessantes nós extraímos da vida dele. Primeiro, que ele era muito jovem quando teve suas experiências com Jesus. Hoje nós vemos os jovens querendo ter primeiro suas experiências lá no mundo. Eles primeiro querem dar o melhor de si, que é sua juventude, para o pecado, e depois dar o resto de si para Deus. Isto é, se der tempo, é claro. Ou se em algum momento da sua idade adulta, ele despertar a consciência, que geralmente não é o que acontece. O que nós vemos hoje são jovens que entregaram seu vigor para o mundo e para o pecado, e depois eles não se lembram de Deus, eles se decepcionam com todas as coisas que eles tentaram e não deu certo. Eles se decepcionam e finalmente eles dizem: Deus não existe. Aqui em Vilhena saiu uma estatística de que o número de ateus na nossa cidade aumentou em 12%. O que você pode esperar de uma cidade, veja, nem tem tanta coisa assim para oferecer para o jovem, Vilhena, não é? Não é lá aquela grande cidade que diz, né? Puxa, quanta coisa que tem para jovem aqui. Nem é. Para Marcos, que morava na capital, Jerusalém. Para Paulo, né, que foi um jovem dedicado ao rabinato desde a sua infância, desde a sua adolescência, dedicado a ser um rabino, morando numa das cidades mais importantes da Roma antiga, que era Tarso, na Cilícia. Antigamente, os jovens eles se propunham a ser os homens mais inteligentes da época. Hoje, eles se propõem a largar a escola, abandonar a escola. Antigamente, os jovens se propunham a ser as pessoas mais experientes, mais destacadas de sua época. Hoje, eles abandonam qualquer coisa que possa servir à inteligência. E então, esta é a primeira lição. Desde cedo, este rapaz tem contato com Cristo Jesus. Como nós já vimos, Marcos 14, 51 e 52, ele foge nu quando vê Cristo preso pelos soldados. Mas embora ele tenha abandonado a Cristo, você pensa que os outros 12 não abandonaram? Todos os discípulos que estavam com Jesus ali no jardim também abandonaram. Marcos nem era um discípulo. Ele abandonou Jesus naquele momento com medo de ser preso.
mas pela pregação do apóstolo Pedro, este jovem se converte. E ele se converte e ele torna-se disposto e ativo no ministério do Senhor. Ainda jovem, ele se dispõe para ir servir em missão. Aí você diz, mas ele abandonou também Paulo. Sim, todos temos falhas. Paulo também teve suas falhas. Pedro teve suas falhas. Pedro, aliás, foi repreendido por Paulo devido ao seu comportamento dissimulado. Uma hora, quando os judeus não estavam perto, ele comia com os gentios. Quando os judeus chegavam, ele saía da mesa. Ah, não, eu sou judeu bonitinho, eu não como com os gentios. E Paulo repreendeu ele e falou, deixa de ser hipócrita, Pedro. E Paulo olhou para Barnabé e falou, até você também está querendo ir na onda dele? Paulo repreendeu, estes homens todos foram falhos, nós todos somos falhos. Hoje estava falando no curso dos diáconos, dizendo para eles, meus irmãos, conheço pessoas que não querem mais ir à igreja por mau testemunho dos diáconos. Alguém até falou assim, gente, mas como pode ir para a igreja para ficar olhando a vida dos outros? Mas é isto. A única coisa que eu posso responder para alguém que vem dizer a mim, eu não vou ficar na igreja por causa do diácono, ou por causa do pastor, por causa do irmão, eu digo, olha, eu pensava que você estava na igreja por causa de Jesus. Mas você está na igreja por causa do irmão, por causa do pastor, por causa do diácono. Tudo bem, pode sair. Fazer o quê? A próxima igreja que você for também tem diácono, tem pastor, tem irmão. E eles também são falhos, você vai sair também. Só justifica uma pessoa, obviamente, sair de uma igreja por causa de uma situação desta, se aquele tipo de mau testemunho não for resolvido. Não é? Agora, todo lugar que nós formos, nós vamos encontrar esses problemas. É o mesmo problema que vimos aqui, em Marcos. Abandonou Jesus, claro, ele nem era seguidor, ele não tinha obrigação, ele foi de curioso. Ele estava dormindo, envolvido no lençol, foi para lá, para perto lá da onde Jesus foi preso, quiseram colocar a mão nele e ele fugiu. Depois de convertido, ele abandona o ministério missionário de Paulo e Barnabé. Claro, era um jovem ainda, não sabia ainda exatamente o que lhe esperava nas missões. Mas veja, Barnabé leva ele para a ilha de Chipre. Pedro prega para esse rapaz. Ele fica 10 anos ausente ali da história de Lucas em Atos. Mas quando volta, você vê que ele volta útil para o próprio apóstolo Paulo, que o havia tesourado da missão. Mas agora ele volta útil, ou seja, ninguém é perdido na obra do Senhor. Este jovem que ninguém daria nada por ele em nossos dias, torna-se quem? O primeiro evangelista. Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Semana que vem nós vamos ver as datas de que for escrito, os destinatários, para quem que ele escreveu, e nós vamos ver o propósito, por que ele escreveu. Você vai ver que a data na qual Marcos escreve o seu evangelho é antes mesmo de Mateus, é antes mesmo de Lucas. Então ele era ainda um jovem quando ele escreveu o seu evangelho. Isso mostra que este homem agora, veja, irmão, ser autor de um livro da Bíblia não é qualquer coisa. Nós conhecemos isso na teologia da inspiração das Escrituras. Este homem foi um dos únicos que não era apóstolo, que foi inspirado pelo Espírito para escrever. E por que isso aconteceu? Porque este homem desistiu de uma viagem missionária, mas não desistiu do Senhor da missão. Ele desistiu de um trabalho para Deus, mas não desistiu do Deus para quem ele ia trabalhar. E Deus colocou pessoas na vida dele. E você sabe o que pode ter acontecido com este rapaz? Nós vamos ver isto na próxima semana, mas eu quero encerrar com esta informação para você. O Evangelho de Marcos, ele termina de forma esquisita. Marcos 16. A última coisa que se conhece que Marcos escreveu foi o versículo 8, que ele diz assim:
E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. É aqui que acaba o Evangelho de Marcos. Do verso 9 até o final, não foi Marcos que escreveu. As pessoas chamam isso aqui de o epílogo, né? Ou a conclusão do livro de Marcos, que foi acrescentado por alguém da igreja. As pessoas confirmaram isto aqui, os homens de Deus confirmaram isto aqui, e não viram nenhuma contradição e deixaram. Mas não foi Marcos que escreveu do verso 9 até o final. Sabe por quê? Antes deste homem encerrar o Evangelho, os inimigos do cristianismo pegaram Marcos e o enforcaram. O penduraram em uma corda e ele tombou morto por amor a Jesus Cristo. Como ele mesmo havia escrito do evangelho que ele pregava no capítulo 8, verso 34. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele não foi crucificado como seu mestre Pedro, mas foi enforcado. E depois do seu pescoço quebrado, e ele já balançando sem vida naquela corda, os opositores do evangelho pegaram a mesma corda com ele amarrado pelo pescoço e o amarraram em cavalos e saíram puxando o seu corpo pela cidade. Saíram expondo o corpo de um evangelista morto por amor a Cristo e seu evangelho. Para dizer, na opinião deles, o seguinte: compensa você pregar o evangelho, se o seu fim vai ser esse aqui? Mas para Marcos, aquilo foi a sua maior alegria, de poder dar a sua vida pelo seu Senhor. E dizer para Jesus: Senhor, minha cruz é diferente um pouco da tua. É a forca, é morte rápida, mas não menos brutal. E entregando a vida a Cristo Jesus, e tendo depois seu corpo já inerte, sem vida, arrastado pelas ruas da cidade, os inimigos do evangelho acham que estão humilhando os crentes. Mas os crentes que olham para Marcos sendo arrastado e seu corpo desfacelado pelas ruas da cidade, apenas uma coisa vem no coração deles. Eles dizem: este é o fim glorioso de alguém que serve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto hoje as pessoas querem glória. Eu vou servir a Jesus porque eu vou ficar rico. Vou servir a Jesus porque ele vai me dar um carro, vai me dar uma casa, vai me dar aí umas terras aí, uns boi. Ele vai me dar um monte de coisa. E Marcos, ele dizia lá no capítulo 10, verso 35 do seu evangelho, que quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse: olha, Pedro, ninguém há que, tendo deixado casas, terras, famílias, bens, pai, mãe, irmãos, mulher e tudo por minha causa, e não receba 100 vezes tanto com perseguições. Marcos é o único evangelista que cita esta palavra, com perseguições, e por fim a vida eterna. Marcos sabia que ele tinha abandonado tudo, sua casa rica, sua mãe rica, a cidade rica onde ele morava, para servir ao Senhor. Mas ele havia recebido uma igreja, ele havia recebido irmãos, ele havia recebido pessoas que eram agora sua família espiritual. Estes são minha mãe, meu pai, meus irmãos. E no fim das contas, mesmo com seu corpo, com seu pescoço quebrado, ele recebe a vida eterna. Amém? Este é o homem que escreveu o evangelho que nós vamos estudar. Que a vida dele tenha um pouco de lição para nós. Vamos orar.